Paz do Senhor, irmãos. Já temos alguém ali para assistirmos então e partilharmos a nossa meditação de hoje. Os irmãos conseguem ouvir-me? Só para ter certeza que está tudo bem, porque com as tecnologias às vezes falha e a nossa TV Cabo está a dar alguns temas, mas não há nada que o Senhor não resolva para levar a palavra ao seu povo. Irmão Orlando, temos som? Amém. Já consigo ver ali o irmão Orlando, a irmã Mãezinha. A Dori, ela confirma que temos som. Graças a Deus. Irmãos, vamos entrar para a nossa meditação sem mais demora. Junta todo mundo aí, convida os filhos, convida quem estiver ali em casa a partilhar da quarentena. E vamos partilhar a nossa palavra aqui, 10 minutinhos preciosos, para nós então falarmos um pouco de Jesus depois deste dia, que para muitos foi de trabalho, para outros foi para ficar em casa e gerir a família. Vamos então começar a nossa meditação. Vamos orar para nos apresentarmos diante do Senhor. Pai Santo, Pai Poderoso, diante da Tua presença nos apresentamos nesta noite, Senhor. Primeiramente para agradecer pelo Teu amor e a Tua misericórdia que superabunda sobre as nossas vidas. Muito obrigada porque sabemos que o dormir ou acordar não é hábito, mas é a Tua graça e a Tua misericórdia que tem estado conosco. Apresentamos diante do Teu altar a meditação de hoje, pedindo para que o Senhor tome, Senhor amado, provisão, que o Senhor vá na frente e que seja falado apenas aquilo que o Senhor quer, que o Teu povo possa ouvir. Nós Te agradecemos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 45 para partilharmos a palavra de Deus. Gênesis capítulo 45 e vamos estar lendo então do verso 1 ao verso 4. Vamos particularmente estar focados no verso 1 e no verso 4. E diz assim a palavra de Deus: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de tamanha que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, achegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse ele: Eu sou o José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. A nossa meditação de hoje tem como tema o perdão que cura. E nós entramos rapidamente aqui para a passagem de José, que muitos de nós conhecem como José do Egito, mas que na verdade é o José no Egito, porque ele não era do Egito, mas ele foi vendido ao Egito. E nessa passagem todos nós já ouvimos falar de José e sabemos qual é a trajetória de José, que ele foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata, e que ele teve aquela toda a trajetória na qual foi preso, interpretava sonhos, e que a dada altura Faraó consagrou ou impulsou-lhe ao governador do Egito. Mas diante dessa toda caminhada, o verso 45 e o capítulo 45, verso 1 e 2, ele diz assim: Então José não se podia conter diante dos que estavam ali com ele. Clamou, dizendo: Fazei sair todo o varão. E ninguém ficou com ele
quando José se deu a conhecer aos seus irmãos e levantou a sua voz com tamanho choro. A palavra conter, quando diz ali, ele não se podia conter diante do povo. Eu imagino que seja o povo que estava ali. Ele não podia se conter porque ele ficou cara a cara com seus irmãos que o tinham vendido há algum tempo atrás. E o que ele carregava dentro de si era tão grande, e ele precisava tirar, que ele disse: fazei sair todos. E diz que o choro dele foi tão grande que ouvia-se, que até a casa de Faraó ouvia o choro de José. Eu me transporto para aquilo que é a palavra e aquilo que é a cena naquele momento, porque o povo estava diante do governador, estava diante daquele que interpretava os sonhos, estava diante daquele que, vamos dizer, era o dono daquela terra, porque ele era o chefe, ele que mandava. Mas a dada altura, quando ele foi colocado frente a frente com seus irmãos, ele pediu que todos saíssem, porque ele precisava tirar de dentro aquilo que ele guardava. Aquela mágoa, aquela dor de ser vendido como escravo, aquela dor de ser traído como um irmão que ele era. Ele pediu para que todos saíssem, o choro dele foi tão grande que todo mundo podia ouvir José quando chorou diante dos seus irmãos e apresentou-se diante dos seus irmãos para dizer que eu sou o José. Que eu sou o José a quem vocês tiveram vendido. Que eu sou o José que há algum tempo atrás vocês deixaram de lado e colocaram-me para viver uma escravidão, mas que na verdade Deus transformou aquela escravidão em um governador em bênção e guardou a vida dele. Naquele momento José se despiu daquela figura de governador, se despiu daquela figura daquele que ordenava o povo para se colocar diante dos irmãos dele e tirar de dentro aquilo que lhe levava a ficar algumas vezes angustiado, magoado durante anos. E muitas vezes nós nos vimos assim como José. Nós não somos a pessoa que tem que pedir desculpa, mas somos a pessoa que tem que receber perdão. Mas durante muito tempo nós vamos guardando mágoas por coisas muito pequenas, por palavras muito pequenas, por atos muito pequenos. Nós vamos guardando alguma mágoa dentro do nosso coração. Vamos guardando. E se formos hoje para aquilo que é o mundo, para aquilo que nós assistimos, há muitos servos de Deus, há muita gente famosa, muita gente rica que precisa tirar. Assim como o José disse: sai todo mundo. E ele deu um grito, tirando aquilo que ele carregava dentro do peito dele. E daquilo que é o nosso cotidiano, muita gente vive dessa forma, guardando muita coisa dentro do seu coração, guardando muita angústia, que a dada altura precisa tirar. Não precisa pedir que saiam todos, mas que precisa tirar para liberar perdão, porque a palavra de Deus diz aqui que José não podia conter. Quando diz não podia conter, ele não podia segurar aquilo que ele guardava dentro dele. Ele não podia mais guardar aquilo que ele trazia de mágoa. Ele não podia mais conservar por causa de um título de rei, ou por causa de um título de governador, ou por causa de um título de doutor ou de pastor, que ele também era pastor das ovelhas. Ele também não podia mais conter aquele sentimento. Então ele pediu para que todos saíssem, para que ele liberasse perdão aos seus irmãos. E para que os seus irmãos também pudessem estar diante dele e sem mágoas, e sem ressentimentos. E muitas vezes nós somos apanhados por isso. Muito povo de Deus, muitos irmãos, muitos de nós dizemos que, e eu me transporto para aquilo que é os cultos no final do ano, e dizemos assim: olha, eu vou no próximo ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas muitas vezes nós chegamos diante do Senhor e dizemos assim: Senhor, tira toda a amargura, toda a mágoa que nós levamos, ou que eu levo dentro do meu coração, para que no próximo ano eu possa olhar o meu irmão com amor,
Para que no próximo ano, no dia 1 de janeiro, sendo que é o culto da virada, eu chegue aqui e eu consiga sentar ao lado da irmã fulana, da irmã cicrana. Porque muitos ainda carregamos como a virada do ano um recomeço. Um recomeço, um virar de página. Mas muitas vezes viramos a página, mas não conseguimos encarar aqueles que vão continuar na página da nossa vida, porque guardamos algum ressentimento. Mas José foi tão humilde que ele nos ensinou que ele pediu para que todos saíssem, para que ele se desse a conhecer aos seus irmãos, que a mágoa que ele carregava, ele já tinha perdoado, que a mágoa que ele carregava, com aquele grito, com aquele choro, ele tirou tudo. Ele se desfez da veste de alguém poderoso para poder receber os seus irmãos. Nós estamos numa era em que vemos e sabemos que a juventude, os mais velhos dessa era são as juventudes da depressão, a juventude e os mais velhos de muitas situações, de muitos problemas de saúde. Mas parando, eu fui analisando essa semana nessa palavra e vi que uma das piores ou maiores iscas de Satanás tem sido a mágoa. A mágoa que muitos de nós carregamos no nosso coração e que não conseguimos pedir que todos saiam e liberar perdão ao nosso irmão. Tem sido a mágoa que eu vou transportar para aquilo que é o nosso lar. Muitas vezes as mulheres durante o dia, durante semanas, porque o marido falou mal com ela, porque às vezes vamos aplicar também para as mães, o filho já é muito adulto e falou mal com ela. E então ela vai guardando muita mágoa, porque no final do dia ela ouviu tantas palavras duras. Não é pronto, uma dor, mas é uma mágoa que ela guarda aí por palavras, por atos, que não consegue no final do dia dizer assim, eu te perdoo. Porque foi o que José fez. Eu te perdoo. Ou a mãe que já tem um filho crescido, que muitas vezes fala com ele de forma muito rude, dizer eu te perdoo. Nós guardamos. Eu tenho usado assim, temos usado uma palavra muito técnica. É importante que todos os dias nós zeremos o nosso caixa. É importante que todos os dias nós nos apresentemos diante do Senhor sem mágoas e sem ressentimentos. Estamos num período em que aquilo que eram as nossas percepções humanas, aquilo que eram as nossas convicções foram todas frustradas, porque nesse momento todo mundo está confinado. Algumas famílias até fizeram as pazes, alguns irmãos até voltaram a falar. Um ou outro até ligou dizendo, olha, eu te perdoo por aquela questão, por aquela mágoa que eu carregava. Eu te perdoo por aquela palavra que você me deu. Mas ainda temos muita gente que precisa liberar o perdão. O José liberou o perdão e ele ficou livre. Ele ficou livre daquele sentimento. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é bom e seria bom que nós não habitássemos ou não guardássemos dentro dele mágoas e ressentimento. Libera o perdão, meu irmão. Libera o perdão para que Deus, ao seu tempo, todos os dias, você faça, e eu sei que a Mônica vai entender, você consiga abrir o caixa de manhã e e zerar o caixa no final do dia, sem ter sobras e nem ressentimento, para que no dia a seguir você volte e abra outra vez o caixa e você não tenha necessidade de lançar uma sobra ou uma falha porque você guardou um ressentimento. A ausência de perdão tem feito com que muitos de nós se afastem de Deus. A ausência de perdão tem feito com que muitos de nós percam a comunhão com Deus, por muito fazer na igreja, por muito orar, por muito partilhar a palavra. Mas a mágoa que está aqui, meu irmão, você precisa liberar. Diga assim, eu te perdoo. Ainda que o irmão não estiver lá, eu te perdoo. Amanhã você vai acordar e vai lembrar, aquele irmão me fez aquele mal de novo. Eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu preciso liberar perdão e estar bem com Deus. Então essa é a nossa palavra de meditação para hoje. Vamos aprender aqui como José pediu que todos saíssem porque ele precisava liberar perdão. Peça que os teus filhos saiam e vai diante da tua mulher e diz, minha mulher,
me perdoa. Eu aprendi que muitas vezes nós precisamos pedir perdão até àqueles que nos devem perdão. Só para nós estarmos bem conosco e com Deus. Para que nós possamos apresentar a nossa oração a Deus e a nós. Para que o Senhor possa receber diante do seu altar a nossa oração. Então essa é a palavra de Deus que eu tinha partilhado com os irmãos. Que o perdão cura, que o perdão liberta, que o perdão salva. Mas é uma prática diária. Mentalize isso. Todos os dias você tem que abrir o teu caixa e no final do dia você tem que zerá-lo sem sobras e sem falha. Para que no dia a seguir você recomece um novo dia, com outras entradas, com um novo dia, com uma nova perspectiva e sabendo que Deus está no controle. Não abrigue dentro do teu coração ressentimentos nem mágoas, porque a vida é muito rápida e não sabemos se amanhã nós ainda estaremos aqui. Amém? Vamos orar? Obrigada, Senhor, pelo teu amor e a tua misericórdia. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, venha libertar das nossas almas, dos nossos corações, tudo aquilo que perturba-nos, tudo aquilo que nos faz com que não possamos liberar o perdão e ficarmos livres da condenação e da acusação do nosso irmão. Nos ensina a dar perdão até quando nós precisamos receber, para que o Senhor possa receber as nossas orações, as nossas dádivas, para que o Senhor possa receber a nossa gratidão, para que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração como cheiro suave diante do teu altar. E nós oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu creio que o meu tempo já foi, estou bem acima da hora. Muito obrigada aos irmãos que tiveram ali a assistir. Vejo o irmão Jó, a irmã Mônica, a Doriela, vejo que esteve também a assistir aqui o Alexandre, Galiza, nosso irmão Alexandre, Paz do Senhor, a mãezinha, também esteve ali a assistir. Que Deus possa abençoar o seu povo e a sua palavra e desejo que o Senhor então abençoe-nos a todos e vamos cuidar-nos e guardar o nosso coração para que ele não abrigue nem mágoas, nem ressentimento, porque o perdão cura. Amém?